Vocês não vão acreditar no que está assombrando por aí, galera. Preparem-se, porque o que eu vou contar hoje vai fazer vocês se agarrarem na cadeira e olharem por cima do ombro a cada barulhinho. Uma lenda urbana que virou realidade? Pois é, parece que sim. O pânico está instalado, e o nome que está na boca de todo mundo, sussurrado com medo, é um só: Hookman. Quem é esse tal assassino com um gancho no lugar da mão? Vocês perguntam? Ah, meus amigos, essa é a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 1 milhão de gritos de terror. Ele é a personificação dos nossos piores pesadelos. Imaginem só. Uma figura sombria, muitas vezes vista apenas como uma silhueta na penumbra, mas o que realmente aterroriza é aquela ponta metálica brilhando, substituindo o que deveria ser uma mão. É um gancho afiado, implacável, e que tem deixado um rastro de medo e desaparecimentos por onde passa. A cidade está empolvorosa, uma onda de terror que está tirando o sono de muita gente. Não é só uma historinha assustadora de acampamento para contar ao redor da fogueira, não. As coisas estão muito mais sinistras. Desaparecimentos misteriosos, objetos pessoais encontrados em lugares inusitados e o pior, a sensação de que ninguém está realmente seguro. Será que ele é real? E se for, quem será a próxima vítima? A tensão é palpável, o medo é real. Quem está por trás desse gancho mortal? O que se sabe até agora? As primeiras vítimas foram chocantes. Não vou entrar em detalhes gráficos, mas digamos que o padrão aponta para uma força brutal e uma precisão assustadora. Objetos cortados, marcas estranhas. Tudo leva a crer que o Hookman não é uma invenção da imaginação coletiva. A internet, como era de se esperar, explodiu. Todo mundo falando sobre isso, compartilhando teorias malucas, vídeos tremidos e áudios distorcidos. Mas, no meio de tanto burburinho, ninguém sabe a verdade absoluta. É uma criatura das sombras ou um psicopata à solta? A cidade está em choque. Os detalhes chocantes dos primeiros encontros com o Hookman são de arrepiar. Testemunhas oculares, que tiveram a sorte de sobreviver e contar a história, descrevem uma figura rápida, quase etérea, que surge do nada e some de repente. Alguns juram ter ouvido um rangido metálico antes de qualquer coisa. A mídia, claro, está pirando, manchetes gritantes, programas especiais, mas será que eles estão contando a história completa ou apenas alimentando a histeria? De onde veio essa lenda e por que ela ressurgiu agora com tanta força e violência? Rumores dizem que a história do Hookman é antiga, contada por gerações, um aviso para os desavisados. Mas algo mudou, algo despertou essa figura macabra do folclore para a realidade. O que o público precisa saber para se proteger? Mantenham-se em grupos, evitem lugares isolados e, por favor, se ouvirem um som metálico arranhando na calada da noite, corram! Antes de continuarmos, se você está curtindo essa história de gelar a espinha, não esqueça de se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo. Acompanhe essa investigação sombria com a gente, porque a história do Hookman está apenas começando e garanto que vocês não vão querer perder o que vem por aí. Mas espera aí, galera. Se o Hookman é real, quem poderia ser ele? Essa é a pergunta que não quer calar. Seria uma pessoa de carne e osso, com problemas sérios, ou uma força sobrenatural, um espírito vingativo que voltou para assombrar os vivos? É aí que a coisa começa a ficar ainda mais cabeluda, porque as teorias são as mais variadas e, convenhamos, as mais bizarras também. Vamos explorar as origens dessa lenda, porque ela não nasceu do nada, né? Quando e onde essa história macabra começou a circular? Muitos dizem que a lenda do Hookman tem raízes profundas em contos antigos de marinheiros que perderam a mão em acidentes no mar e voltaram para se vingar. Outros apontam para histórias de soldados desfigurados de guerras passadas que, traumatizados, se isolaram e se tornaram figuras temidas.
Rumores dizem que a versão mais popular por aqui começou há algumas décadas, com um ex-marinheiro que morava nos arredores da cidade. Ele era conhecido por ser um sujeito estranho, solitário e, claro, usava uma prótese de gancho. Depois de um incidente trágico, ele desapareceu sem deixar rastros. E pouco tempo depois, os primeiros relatos de um ser com gancho começaram a pipocar. Coincidência? Acho que não. As teorias sobre a identidade do Hookman são de fazer o cabelo arrepiar. Tem gente que jura de pé junto que ele é o espírito de um açougueiro que foi injustamente acusado de um crime e se enforcou, prometendo voltar para cortar a carne dos seus algozes. Outros falam de um ermitão que vivia na floresta, um sujeito mal encarado que sempre foi visto com desconfiança e que, de repente, sumiu. Seria ele? Ou seria um ex-funcionário de uma fábrica de reciclagem que perdeu a mão numa máquina e jurou vingança contra a empresa? A internet está fervilhando com essas especulações e cada uma é mais doida que a outra. E os principais suspeitos, as figuras que se encaixam perfeitamente na lenda, quem são? Além do marinheiro e do açougueiro, há histórias de pessoas desaparecidas que, segundo a boca pequena, poderiam ter se transformado no Hookman. Imagine só, um cidadão comum que, por alguma tragédia ou maldição, é transformado nessa criatura assustadora. Pensa em quão bizarro isso é. Mas o que a polícia está investigando? Há algum progresso ou eles estão tão perdidos quanto nós, pobres mortais? Parece que os oficiais estão pisando em ovos. Nas cenas dos crimes, foram encontradas evidências assustadoras que apontam sim para um gancho. Marcas de arranhões profundos em portas e paredes, tecidos rasgados de forma peculiar e até mesmo objetos de metal que parecem ter sido cortados com uma precisão cirúrgica e brutal. Nada que uma faca comum ou uma arma de fogo fariam. Isso só reforça a ideia de que o Hookman existe e usa a tal ferramenta para fazer suas vítimas. As histórias das testemunhas oculares são de gelar a espinha. Algumas pessoas afirmam ter visto uma figura alta e esguia, com um brilho metálico no lugar da mão, se movendo na escuridão. Outros falam de olhos vermelhos e um sorriso distorcido. Será que estão vendo o que realmente aconteceu? Ou o medo está pregando peças na mente das pessoas? O pânico é um bicho traiçoeiro, né? Ele pode fazer a gente ver coisas onde não tem. Mergulhando mais fundo nas lendas urbanas que inspiraram o Hookman, a gente percebe que essa ideia macabra não é nova. Existem contos semelhantes em diversas culturas, de seres que mutilam ou que usam próteses como armas. A verdade é que a ficção é sempre mais estranha que a realidade, mas neste caso, pode ser que a realidade esteja superando a ficção. E será que existe uma maldição por trás disso tudo? Alguns dizem que sim. Uma antiga maldição lançada por um povoado vizinho ou até mesmo por uma bruxa local, que prometeu que um ser de gancho viria cobrar as dívidas do passado. Quem se beneficia desse medo todo? Há alguém manipulando a situação, usando a lenda para seus próprios fins? Talvez um sádico que encontrou na história do Hookman a inspiração perfeita para seus crimes hediondos. O que sabemos sobre o gancho é uma arma, uma prótese ou algo mais, algo quase místico. As vítimas que conseguiram escapar relatam uma força descomunal, como se o gancho fosse uma extensão do próprio corpo do agressor e não apenas uma ferramenta. E para fechar com chave de ouro essa parte de arrepiar, rumores contam a história de um antigo crime não resolvido. Um assassinato brutal ocorrido há décadas, que tem detalhes estranhamente parecidos com os ataques atuais. Seria o mesmo agressor? Será que o Hookman é um fantasma do passado que voltou para assombrar o presente? A gente se vê na próxima parte e juro, vocês não vão querer perder o desfecho dessa história. E agora, chegamos onde a internet está em polvorosa. Vocês não têm noção do frenesi que se instalou com essa história do Hookman. Quais são as reações mais chocantes? E vamos ser sinceros,
as mais engraçadas que estão circulando por aí. É meme para tudo quanto é lado, gente. O Hookman virou figurinha, virou paródia, virou até filtro de aplicativo. Será que isso é uma forma da galera lidar com o medo, tentando descontrair o terror, ou é uma maneira de banalizar a gravidade da situação? Eu fico pensando. Até as celebridades entraram na onda. Alguns famosos postaram vídeos apavorados, dizendo que não vão mais sair de casa à noite. Outros, mais céticos, tentam acalmar os ânimos, dizendo que tudo não passa de uma lenda urbana que saiu do controle, uma pegadinha gigante. Mas o que os especialistas em lendas urbanas e criminologia estão dizendo sobre o Hookman? Ah, esses estão se esbaldando. Parece que eles esperaram a vida toda para ter um caso tão peculiar para analisar. Uns defendem a tese de que é um psicopata copiador, inspirado em antigas histórias. Outros, mais ousados, não descartam a possibilidade de algo paranormal estar acontecendo. É um verdadeiro campo de batalha nas redes sociais entre os crentes e os descrentes. E a cada nova notícia, a guerra de argumentos fica ainda mais intensa. Mas onde tudo isso vai parar, gente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quais são as especulações mais quentes sobre o desfecho dessa história macabra? Será que teremos mais vítimas? O Hookman será finalmente capturado, desmascarado e a cidade poderá voltar à sua rotina? Ou ele vai simplesmente desaparecer no ar, virar uma sombra, um mito que voltou para o limbo das lendas, apenas para ressurgir novamente no futuro? As teorias da conspiração estão a 1000 por hora. Tem gente que jura que o governo está envolvido, que são testes secretos que deram errado, ou até mesmo que o Hookman é um alienígena disfarçado. Eu sei, parece loucura, mas no meio do pânico tudo é possível, né? O que podemos esperar dos próximos dias? A caçada ao Hookman está apenas começando, ou será que já está no fim? O medo vai se espalhar ainda mais, paralisando a todos, ou as pessoas vão se unir para enfrentar esse terror, formando patrulhas ou algo do tipo? A verdade é que a incerteza é o que mais assusta. E se você encontrasse o Hookman, o que você faria? As reações dos internautas são hilárias e assustadoras ao mesmo tempo. Desde eu sairia correndo mais rápido que o Usain Bolt, até eu tentaria fazer amizade com ele. Vai que ele só precisa de um abraço. Tem de tudo. E os videntes e paranormais, claro, não poderiam ficar de fora. Eles estão fazendo previsões bombásticas, alguns dizendo que o Hookman será detido sob a luz da lua cheia, outros que ele será consumido pelo próprio gancho. A criatividade humana é fascinante, mesmo no meio do caos. Será que essa história terá um final feliz, com a paz restaurada e a lenda do Hookman voltando para os livros de folclore? Ou estamos apenas no começo de algo muito maior? Algo que vai mudar a nossa percepção sobre o que é real e o que não é? Os moradores da cidade afetada, coitados, estão vivendo um verdadeiro inferno. Toques de recolher foram impostos em algumas áreas, as ruas estão desertas à noite e patrulhas civis estão tentando dar alguma segurança. Mas o pânico é palpável. E o que acontece se o Hookman nunca for pego? Se ele continuar sendo essa sombra que ronda, esse terror invisível? A lenda viverá para sempre, se tornando um conto de advertência para as futuras gerações. Um lembrete constante de que o mal pode espreitar onde menos esperamos. Ainda há tempo para fugir, para se esconder, ou o gancho já está se aproximando, pronto para nos arrastar para o desconhecido? Fiquem ligados, porque essa história está longe de acabar. E o mistério do Hookman talvez seja apenas o começo de algo muito, muito mais sombrio. E você? O que você acha que vai acontecer? Deixa seu comentário, sua teoria, sua oração. O importante é a gente continuar conversando sobre isso, porque talvez, só talvez, a gente consiga desvendar esse enigma juntos. Até a próxima. E cuidado com os sons metálicos na noite.